Desculpa, desculpa eu te interromper. Esse aqui, ó, eu nem abri ainda, tá? Eu nem abri. Mas é Vai que lá. não, eu imagino, me corrija se eu estiver falando besteira, e é bem provável que eu vou falar, porque eu não abri. Mas e eu falo com bom humor, mas com toda seriedade. Eu tive a impressão, ao bater o olho aqui, que ele era tomista e trabalhou essas questões aqui da causa do princípio uno a partir da tentativa de Tomás de Aquino de demonstrar a existência de Deus através dos 5 passos filosóficos. Não tem nada a ver ou ele criticou isso? Digamos assim, primeiro tem uma operação importante. Olha, esse volume terceiro da coleção, ele tem uma introdução belíssima do Thomas Lewenkauf. Thomas Lewenkauf é um professor de filosofia do Renascimento, que conhece muito a obra A Causa, o Princípio e Uno. E, às vezes, essas 3 palavras deveriam ser tomadas como sinônimo no próprio texto, né? Mas o que eu ia dizer, ainda para responder uma tentativa de resposta à questão da metafísica da unidade, é que ele segue, nesse caso, não mais o pensamento filosófico aristotélico tomista pura e simplesmente, mas ele começa a mostrar muito mais a força do pensamento platônico e neoplatônico, digamos, mas a questão, você tem toda a razão. Não houvesse a discussão sobre o problema dos universais na Idade Média, não haveria Bruno nesse caso, porque Bruno se põe nessa discussão dos universais, a unidade, a verdade, a beleza e a bondade, os 4 universais, digamos assim, são retrabalhados nesse contexto no qual não há mais uma separação entre, digamos, o elemento transcendente e o elemento imanente. A metafísica clássica, tradicional, trabalharia com essa distinção entre transcendência e imanência. O plano bruniano é um plano puramente imanente, ou seja, o universo é constituído por... Tudo que constitui o universo é uma unidade. E essa unidade é uma unidade infinita. Ok. A produção dessa, digamos assim, a autoprodução dessa unidade. Essa é uma unidade que se autoproduz, é um elemento único que se desdobra numa multiplicidade. É uma mônada, vou usar uma expressão que também é bruniana, é uma mônada que aparece de múltiplos modos na natureza, no universo. Mas ela é uma relação, cria-se uma relação da unidade com a multiplicidade, na medida em que tudo o que é múltiplo pode ser reduzido a esse uno. Aqui tem Nicolau de Cusa. Aqui tem Nicolau de Cusa, aqui tem a discussão importante da relação entre explicatio e complicatio. A relação importante que, vamos dizer assim, do movimento dinâmico da Constituição e de autopoiese do próprio universo, do próprio mundo, das coisas. Isso, digamos, para falar de um modo muito até não tão rigoroso quanto nós deveríamos, mas para explicitar um pouco o que nós estamos falando. Eu aqui, aliás, faria referência a uma tese há pouco tempo defendida pelo William Ricardo dos Santos, lá em Minas Gerais, sob a orientação do meu grande amigo e também meu digamos assim, farol nos estudos do Renascimento, que é o professor Newton Binotto. E o William Ricardo dos Santos trabalhou exatamente sobre esse texto, sobre o problema da unidade em Giordano Bruno, e fez uma tese maravilhosa explicando exatamente como funciona isso, né? Como se deve entender essa metafísica. Ok. Eu pensei que eu ia fazer uma pergunta simples. eu mexi num negócio bem complicado, né? Ela é simples. Simples é a pergunta inteligente que você faz e difícil é a resposta
complexa que se deve elaborar para tentar responder a isso, porque a questão básica é que esse é o mais metafísico dos livros do Bruno. Ok. Então, para quem gosta de metafísica, quer estudar metafísica bruniana, vai para a causa do princípio uno. Ok. Bombassaro, eu tirei completamente da cronologia, pelo menos das suas traduções. Eu não sei se... Não há problema. Eu não sei se ela seguiu a cronologia das publicações lá na... Sim, na verdade, sim. A coleção está saindo um pouco de acordo com o aparecimento delas cronologicamente na própria obra bruniana, mas isso não há problema para a nossa conversa, não. Tá. Bruno, esses livros foram publicados entre 1582 e 1585, então faz pouca diferença. Nossa, é uma pergunta aqui também, que 582 e 585. 591, ele foi preso, né? Ficou 9 anos preso, mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Ele escreveu muito depois de 85, viu? Ele escreveu muito depois de 85, mas depois de 85, quase tudo que ele escreveu está em latim. Ah, é? Ok. Rapaz, ele escreveu muita coisa entre 1581 e 85. Ele escreveu? Muita. Esses são os principais livros dele, na verdade. Os chamados livros italianos, a obra italiana, ela aparece exatamente bom, o castiçal já está sendo elaborado em 81, né? O castiçal é essa peça teatral. É o próximo que eu vou pedir para você falar um pouquinho. Ó. É o primeiro que foi traduzido, porque foi a primeira obra publicada, e eu comecei a falar exatamente sobre o problema do pedantismo e a posição bruniana, porque ali nessa obra é que aparece exatamente uma crítica vamos dizer assim, uma crítica ao mundo acadêmico, mas também uma crítica social da sociedade napolitana do seu tempo. Você acha napolitana e europeia, né? Você acha que essas críticas que ele fazia teve alguma... No pensamento dele, o fato dele ter sido tão perseguido desde os tempos do mosteiro, teve impacto no pensamento dele, ou ele foi perseguido justamente por causa do pensamento dele? Olha, eu acho que há duas coisas que precisam ser levadas em conta. A primeira é a obra, né? Primeiro é o escrito, é o texto. Segundo eu não sei como traduzir melhor isso, mas eu vou dizer o caráter, né? O caráter individual do autor, né? Eu me parece que há dois elementos importantes. Há um elemento de rebeldia muito presente na obra bruniana, rebeldia, diga-se de passagem, contra a ortodoxia, né? Essa rebeldia, ele precisa pagar um preço por essa rebeldia. Mas eu diria que essa rebeldia não é uma rebeldia de caráter, no sentido de que somente porque ele fosse rebelde, ele já ganharia o espaço que deveria ganhar. Não. E a perseguição que ele deveria sofrer. Exatamente porque as obras representam esse espírito questionador de Bruno diante da tradição. Então, eu buscaria mais na obra do que no caráter difícil do autor. Peraí, você uma vez me falou que ele era uma pessoa difícil. Por que você fala isso? Ele tinha um caráter beligerante? Olha, você percebe pelos próprios escritos, que ele tinha uma boa imagem de si. Tá? Você gosta dele, porque era muito mais do que isso, né? Eu acho que de vez em quando ele exagera. Mas o exagero, olha, é muito, muito simples. Por exemplo, na ceia de cinzas, ele exagera. Mas exagera por quê? Porque ele precisa caracterizar exatamente, marcar a posição. Okay. E esse marcar posição é, evidentemente, com tintas exageradas. Ou seja, é compreensível. Compreensível. Já a gente vai falar da ceia de cinzas, que foi escrita, narra eventos que aconteceram na quarta-feira de cinzas, é isso? Isso. Na verdade, é um debate que ele fez numa quarta-feira de cinza com os aristotélicos de Oxford. Né? Ok. Daqui a pouco a gente terminou em pancadaria.
Você sabe que muitas... Só um comentário extemporâneo. Na patrística, Santo Agostinho e como é que a gente fala lá? Assim, tinha as discussões teológicas na patrística e acontecia muita pancadaria. Só que as faculdades teológicas omitem isso. Omitem. As faculdades, em geral, gostam de santificar os seus autores, né? De santificar os seus autores, de colocar uma aura. Eu não colocaria essa aura no Bruno, não. Eu diria, ele é um pensador para além do seu tempo e ele é um crítico radical da cultura da sua época. E agora vai ter que se conviver com isso, vai ter que se conviver com um cara assim. Okay. Não há como não. Tem gente que não gosta. Bom, dependendo do poder que essa gente tem, pode até mandá-lo à fogueira. Mas me parece que ele não se intimidou diante da possibilidade de, eu vou dizer assim uma palavra, dizer verdades. Uhum. Ainda bem. Ainda bem, sim, no sentido de que surgiu alguém com a ousadia dele, com a competência dele para produzir o que ele produziu. Fala um pouquinho mais sobre o castiçal, Bombassaro.